Olá, meu nome é Paula, sou aluna do programa de doutorado e no programa de métodos numéricos para engenharia da Universidade Federal do Paraná. Sou aluna orientada do professor Paulo Henrique Siqueira e co-orientada da professora Viviane Cristina Biniconti. E hoje eu quero discutir um pouquinho sobre como está a minha pesquisa, que eu pretendo que caminhe para uma tese. Claro, né, para uma tese, se tudo der certo. E para finalizar também a disciplina de trabalho individual 3. Então, vamos lá. Qual que é a proposta inicial? Pretendo trabalhar com um problema de dimensionamento de lote e sequenciamento da produção em 2 estágios em uma indústria frigorífica. Então, qual que é a minha proposta inicial? É aplicar o modelo integrado de dimensionamento e sequenciamento de lotes em 2 estágios de estoque intermediário. Esse modelo foi proposto pela Thalita Mariana Pinho Schmidt no ano passado. Foi a tese de doutorado dela. Ela aplicou esse problema para uma indústria de cosméticos e eu percebi que esse modelo pode ser adequado para o cenário atual que eu vou apresentar para vocês depois, que é a minha proposta. E eu acredito assim que a gente consiga propor alguma melhoria no modelo, ou então talvez na forma de resolução dele, aí que estaria o ineditismo, ou algo novo, né, para caracterizar uma tese de doutorado. Mas, a princípio, para essa disciplina, eu foquei em estudar esse modelo, coletar os dados, boa parte dos dados que eu preciso, e adequar. Então, inicialmente eu estudei todo o modelo em questão, consegui adequar a realidade do que eu pretendo propor. Então, vou falar um pouquinho sobre o problema em questão. Eu pretendo aplicar esse modelo, que eu já citei para vocês, em uma indústria que ela produz o quê? Ela possui um portfólio bem grande de produtos e ela é responsável por criar vários outros produtos, como queijos, presuntos, calabresas, toda a parte de frigorífico. Então, é uma indústria grande, tem um leque bem grande de produtos. O que a gente pretende? Combinar isso, fazer esse sequenciamento de uma maneira que seja coerente e que maximize, né, os tempos para a empresa e que traga lucros, né, um lucro maior para a empresa, de maneira que minimize ali os custos de produção e tudo isso. Então, basicamente, qual é o cenário atual dessa empresa? É uma empresa de grande porte, os funcionários trabalham numa jornada de 44 horas semanais, então são divididos 5 dias por semana, de 8 horas e 48 minutos. Tem diversos produtos, então por enquanto eu foquei em alguns produtos, para deixar um problema um pouquinho menor, para depois generalizar ele. Então, para simplificar, eu vou trabalhar com 5 famílias inicialmente, que são a família de fatiados, que é basicamente os produtos de queijo, presuntos, apresuntado, mortandela, peito de peru. Para cada produto desse, eu ainda posso ter outros subprodutos, que é de acordo com a embalagem. Então, posso ter, por exemplo, um queijo de 200 gramas ou de 400, coisas assim. A família 2 é dividida em bifes em geral. Novamente, eu vou subdividir esses bifes, essas famílias, em outros subprodutos, que são derivados de peso e também de acordo com o corte. Produtos derivados das partes dianteiras de um boi, que é aquela parte grande, a gente consegue separar a costela, de acém. Fracionados, que é basicamente o produto que já vem da indústria. E a gente pega o que? Essa matéria-prima e separa e fraciona ela de acordo com o recipiente e a embalagem que nos convém. E também de carne moída. Existem outros produtos, mas que a princípio eu vou focar um pouquinho lá na frente. Então, a gente definiu alguns conjuntos de itens, de índice para separar isso, pensando já na formulação matemática. A gente chamou ali de F minúsculo, ali, a quantidade de famílias ali desses produtos. Também separou ali os produtos e, igual eu comentei, uma família, ela gera diversos produtos que possuem, às vezes, o mesmo tempo de preparo
E um produto gera diversos itens devido ali às possíveis variações no acabamento ou no tamanho de cada produto. Então, no exemplo, um produto A pode ser preparado no estágio 1, que se trata ali de um produto W, por exemplo, um queijo fatiado, fatiei o queijo. No entanto, esse produto irá gerar outros subprodutos que vão gerar 2 diferentes itens, que é um queijo fatiado de 200 gramas ou então um queijo fatiado de 400 gramas. Então, aqui eu fiz um fluxo, basicamente do nosso processo ali, do nosso cenário de produção. Então, eu vou separar em dois estágios. Eu tenho ali no meio um estágio intermediário, onde alguns produtos são obrigados a passar por ali. Então, eu tenho obrigatoriedade de ficar um certo tempo ali num processo intermediário. Então, o processo aqui, ó, do estágio 1 é o preparo, inicialmente, tirada de matéria-prima, coisas semelhantes. E para alguns produtos eu tenho um estágio intermediário obrigatório. Por exemplo, para fatiar cada queijo, que eu deixei aqui em amarelo, existe um processo de equalização, que é um processo onde você deixa o queijo em uma certa temperatura, para deixar ele mais rígido, para facilitar no processo de fatiamento. Então, tem o primeiro preparo ali, passa pelo processo de equalização e vai para o processo de embalagem. Isso também é um processo parecido com as carnes. Então, ele primeiro precisa passar por um processo, às vezes, de limpeza, de retirada de gordura, e depois vai para um estágio intermediário, que consiste no quê? No processo de cristalização, que é um processo onde você deixa sua carne durante um período que é pré-fixado ali, dependendo da carne, dependendo do produto, para que essa carne congele e facilite no processo de fatiamento. Então, percebam ó, que no estágio 1, eu tenho, por exemplo, 5 famílias, e percebam que no estágio 2, eu tenho várias máquinas disponíveis para a saída dessas famílias. Então, nem sempre a gente vai ter a mesma quantidade de produtos, igual eu falei, entrando e saindo, porque cada produto no estágio 1, ele pode gerar vários subprodutos no estágio 2, depois esses processos intermediários, e eu não tenho a obrigatoriedade de ter a mesma quantidade de máquinas no estágio 1 e no estágio 2. E depois disso vai para um estoque final. Nem todos os produtos, igual eu falei, têm obrigatoriedade de passar por esse processo de equalização e de cristalização. Então, ó, pensando um pouquinho nesse cenário, o estágio 1, igual eu falei, são os fatiados, então a gente trata do quê? Da retirada das embalagens primárias de cada produto, dos briefs, esse processo de limpeza para retirada da gordura. O dianteiro é o processo de desossa mesmo antes de você cortar e mandar para a embalagem final. Os fracionados, basicamente, a gente retira simplesmente a embalagem primária, desculpa. E as carnes moídas é o processo de trituração dessa carne antes de ela ir para a segunda etapa de embalagem. Então, aqui, para a gente falar um pouquinho da definição dos problemas e do que a gente levantou importante, conseguiu adequar o modelo que a gente pretende aplicar. Então, esse ambiente produtivo é composto por 2 estágios, eles possuem diferentes unidades de produção. O primeiro estágio possui máquinas com diferentes capacidades, estou considerando essa capacidade de tonelada, e esse valor nos dá o lote máximo de produção em quilogramas para cada máquina. Os produtos foram classificados em famílias, totalizando as 5 famílias inicialmente, com os tempos de preparo diferentes. Então, nem sempre eu vou conseguir produzir um queijo, e tem sentido, né? Da mesma maneira que eu vou fatiar bifes, por exemplo. O segundo estágio é composto por 7 máquinas destinadas à embalagem, que realizam a embalagem primária do produto e possuem capacidades diferentes. Então, essas medidas ali a gente vai medir em bandejas por minuto, que é a nossa saída. Na literatura, a gente encontra o quê? Bastante produtos que saem do estágio 1 e podem ir especificamente para qualquer máquina disponível. Aqui a gente ainda tem uma restrição que algumas máquinas são destinadas simplesmente para alguns tipos de produto. Então, é uma nova restrição que a gente vai ter que incluir no nosso modelo. E a capacidade produtiva nos 2 estágios aí, de 8 horas diárias, podendo se estender para mais 2 horas.
Além disso, o tempo necessário para o envio dos produtos acabados no primeiro para o segundo estágio é pequeno, considerando o tempo de produção ali do primeiro estágio. Em algumas famílias é basicamente retirar a matéria-prima da embalagem primária. É permitido atraso e estocagem no final de cada período. Para a família de queijo, existe um tempo mínimo de 36 horas de permanência naquele estoque intermediário, que é o processo que eu chamo de equalização. E para a família de bifes, existe um tempo mínimo de 4 horas de permanência em estoque intermediário, que é o necessário para o processo da cristalização, como foi dito também. Então, a partir disso, tem essa formulação matemática do modelo. Então, define F como o número de famílias, N como o número de itens finais a ser entregue já embalado, ou seja, nosso produto final. T, que é o tempo de macroperíodos, que corresponde às 8 horas trabalhadas por dia. S, que é o número de microperíodos. M, o número de máquinas. E K, o número de máquinas destinadas à embalagem. No nosso caso é 7, como eu comentei para vocês. Alguns itens para facilitar a nossa formulação. E depois aqui, os parâmetros que vão ser utilizados no modelo. Então, o modelo é um modelo grande e robusto. Como eu falei, todos esses parâmetros e índices são do modelo onde eu vou aplicar, são oriundos do modelo publicado no ano passado, que é onde eu vou aplicar, conseguir adequar as variáveis e adequei ao processo atual. Então, se eu pegar, por exemplo, a primeira variável ali, é o conjunto de microperíodos pertencentes ao macroperíodo T. Se eu pegar a variável CT ali, percebam que eu tenho um índice em cima e um embaixo para indicar o estágio, estou me referindo, e a família e o estágio, em caso de questão. Por exemplo, eu tenho ali variáveis, parâmetros referente ao custo de setup para produzir um lote do produto da família P imediatamente após o da família F no estágio I. Com base nisso, eu tenho várias variáveis, parâmetros, e também as variáveis de decisão do modelo. Então, o modelo vai me responder o quê? Quando produzir, e vai me dar o sequenciamento correto. Depois eu pretendo colocar num gráfico de Gantt para a gente ter uma ideia mais clara do que se trata, né? Eu tenho ali, por exemplo, variáveis de decisão, que serão o quê? A quantidade da produção da família F na máquina M, no estágio I, no micro período S. Então, por isso que a anotação ficou um pouco carregada, porque tem uma riqueza de informação muito grande nessas variáveis. Esse é um problema bem grande, bem robusto. E o modelo, ó, ele faz o quê? Ele é capaz, pretendo que seja capaz de minimizar os custos de setup nos dois estágios, bem também como os custos de estoque intermediário e o estoque ao final do estágio 2. Então, não é necessário, não é o objetivo deixar um estoque muito grande. Eu tenho as demandas que são feitas por semana e não é conveniente para a empresa deixar tanta coisa em estoque. E também vou minimizar os custos por utilização de hora extra. Restrições são de quais natureza? A gente tem restrições como os dois estágios, restrição de capacidade produtiva. Eu não posso deixar tudo que eu queira lá no processo de cristalização. Eu tenho restrição de capacidade das máquinas também, né? Restrição de fluxo de estoques dependentes entre outros estágios. Por exemplo, eu não posso, né, de maneira nenhuma, fazer esse processo de embalar o queijo se eu não passei pelos outros dois estágios, o intermediário da equalização e o primeiro para retirada ali da retirada da matéria-prima para da embalagem primária. Então, é restrição que permite as horas extras e de capacidades máximas. Então, quais são os próximos passos que da minha pesquisa? Então, passei boa parte me dedicando até então a buscar esse modelo, adequar esse modelo à nossa realidade. Falta finalizar a coleta de alguns dados sobre para existir um problema real, programar esse modelo
assim que a gente programar ele, sugerir melhorias, tanto no modelo, quanto na execução dele. Foi executado com algumas heurísticas, e através de um modelo exato, que resolve o modelo heurístico, depois alguns tem uma forma de resolver de maneira exata, gasta muito tempo e tem alguns problemas ali, a própria autora relata e já dá algumas indicações do que pode ser feito futuramente. Então, a gente vai olhar para essas sugestões de melhorias que foram propostas no último artigo também, e em paralelo a isso, toda vez que a gente encontrar algum resultado, a gente pretende ler alguns artigos com os resultados parciais para enviar para algumas revistas e alguns congressos. E basicamente é isso que foi feito, né, durante esse trimestre. E é o estágio ali, o nível onde está a minha pesquisa atual. É isso, qualquer dúvida vocês podem me procurar. E agradeço a todos.